Graça e paz, irmão Alexandre, boa noite. Graça e paz, irmã Neide, boa noite. Graça e paz, irmã Mila. Paz, Senhor, irmãos. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Graça e paz, irmãs, boa noite. Eu estava falando aqui, o microfone fechado. Graça e paz, irmãs e irmão Hugo. Graça e paz, irmã Mariana, irmã Márcia. A paz, boa noite, paz Senhor Jesus. A paz, irmã Mila, e a todos. Até esperar mais um momentinho para mais algum dos irmãos entrar, eu vou estar fazendo um louvor, amém, irmãos? Amém. O hino da harpa 25. Jesus, tu és bom. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor. Ó Cordeiro de Deus, tu és tudo sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. Aleluia, Jesus. Ó, teu nome é amor, pois tu amas a mim e eu quero andar neste amor triunfante. Estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó, ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia, Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu é tudo que nós precisamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos estar dando início a mais um culto de adoração, louvor, né? De ação de graça ao nosso Senhor Deus, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, que nós possamos ser verdadeiramente alegres, né? Em servir o nosso Deus,
ser grato por tudo que Ele faz por nós, pelos nossos, né, pela nossa família, pelos nossos amigos, né, por Ele trazer a provisão sempre de um novo dia a nós, dar nossa permissão, né, irmãos, de mais uma vez sonhar, mais uma vez caminhar ali na certeza de que Ele está conosco. Eu sou grata a Deus por estar aqui mais uma vez, por ter a oportunidade mais uma vez de fazer aquilo que o Senhor, né, ordenou a mim, chamou a mim, porque Deus ele chama nós todos os dias. Bastamos que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos e o coração para o Senhor, que Ele chama nós todo dia, Ele é conosco todos os dias. Então, todo dia eu vou dizer que eu sou grata a Deus, todo dia eu vou agradecer Ele por toda a bondade, por toda a misericórdia, toda a graça que Ele derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, sempre quero ser grata ao meu Deus, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu preciso para respirar, tudo que eu preciso para vencer os desafios do dia a dia. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Dizer que todos é bem-vindo aqui, que todos fiquem à vontade, sintam-se na casa do Pai, que aquele que tiver um testemunho, algo que engrandeça o nome do Senhor, nesta noite fique à vontade, viu, irmãos? Não fique calado, fala as maravilhas de Deus, declara tudo de bom que Ele já fez na sua vida. Amém? Eu quero estar passando a oportunidade já neste momento para nossa irmã Rosiane, ela levará o culto do Senhor em oração. Amém? Boa noite, irmã Rosiane, a paz do Senhor, fique à vontade. Amém. Pai do Senhor, irmã. Vamos orar, né, nesta noite, entregando este culto, e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? As oportunidades, a palavra de reflexão, a palavra oficial, que o Senhor, né, nesta noite ele se faça presente. Ele já está, porque a palavra dele diz que onde tem 2, 3 reunidos ali no meu nome, ali eu estarei presente, né? Então vamos orar nesta noite. Maravilhoso Deus, eterno Deus deste momento, meu Senhor, nós estamos aqui te agradecendo por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai. Deus, abençoa este culto nesta noite. Meu Deus, que a tua presença, ela se faça notória, Pai. Deus, olha, abençoe aquele que vai louvar, aquele que vai deixar reflexão, aquele, Pai, que vai trazer a palavra oficial, que o Senhor possa, Pai, estender as tuas mãos. Repreende, Pai, toda a cilada do inimigo que queira, Pai, atrapalhar a nossa mente, que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, Senhor. Meu Deus, abençoa os que entraram, todos que estão nesta noite, os que vão entrar, também os que não puderem entrar nesta noite, que o Senhor possa visitar, Pai, a vida de cada um deles. Jesus, derrama tuas bênçãos sobre a nossa vida. Também, Pai, que nós possamos estar dispostos, Pai, a fazer a tua vontade, a andar, Pai, na tua presença. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmã. Amém, amém, irmã Rosiane, glória a Deus. A oportunidade do louvor também está com a irmã. Pode ficar à vontade, amém, irmã Rosiane? Amém. Antes de eu louvar, irmã, a irmã falando aí para nós agradecermos, né? E eu quero agradecer algo a Deus. Para muita gente é simples, mas para mim foi uma coisa maravilhosa, irmã. Porque, como as irmãs sabem, sempre eu estou tendo a oportunidade para trazer a palavra, e principalmente ali na igreja que eu faço parte. Né? E quando foi ontem, eu estava na escala, fazia duas vezes que eu estava na escala para trazer a palavra. E quando foi, no dia que era para ser ontem, né, eu fiz um propósito, 8, 9 dias de oração, né? Eu comecei a entregar o propósito, né, da palavra ao Senhor, e eu fiz um propósito de tirar uma refeição aqui na minha casa, e foi a café, a par da manhã, né, onde eu louvava os hinos, aonde eu lia a palavra e ia apresentando, né, pedindo a Deus que me desse sustentação, firmeza, né, que eu não viesse ter medo, nem viesse estar inquieta.
irmãos, e para honra e glória do nome do Senhor, né? Ontem eu trouxe a palavra foi uma bênção. Até eu fiquei surpresa com o que Deus fez ontem, irmão. Porque no começo do culto, né? Até no final, a presença do Senhor estava notória na igreja, né? E eu senti a presença do Senhor. Eu senti Ele me dando aquela força, Ele me sustentando, né? E eu cheguei ali na frente, muita pessoa, as pessoas, né, às vezes eu fico meio com medo de falar, né, em meio às pessoas, e o Senhor estava presente, notório ali, irmão. E para a glória do nome dele, porque tudo é para ele, tudo é dele, nada é nosso, nada é. Não falamos sobre a gente, falamos sobre ele, né? E a palavra foi da palavra que o Senhor ele tinha botado no meu coração, e para a glória do Senhor, irmãos. Eu fiquei muito feliz, porque a última vez que eu trouxe essa palavra, sabe, você ficar decepcionada com você mesmo, porque você não fez aquilo que Deus quis que a pessoa faça, né? Então Deus, Ele quer trabalhar na minha vida e às vezes eu me prendo por medo. Mas ontem foi lindo, irmãos. Então é necessário estarmos orando, jejuando, até mesmo antes de se levantar algo contra a nossa vida ou contra nós, né? A palavra de Deus diz ali em Mateus 14, que fala sobre uma tempestade. E eu estava meditando hoje nessa passagem e vi que Jesus ele tinha enviado os discípulos para o meio do mar. Mas aí Jesus foi orar. Quer dizer, Jesus orou antes de se levantar a tempestade. Ele sabia que ia se levantar, né? Porque ele estava querendo que os discípulos tivessem experiência, né? E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, ele está sendo fiel na minha vida nessa questão, irmão. Porque para mim, eu já tenho tudo, né, na medida do possível com Deus. Mas a melhor coisa que eu tenho é a presença dele na minha vida. Eu digo a Deus, eu não quero riqueza, eu não quero, sabe, eu quero viver uma vida com Cristo. Porque quando eu e você vivemos uma vida com Cristo e para Cristo, você sabe como lutar e enfrentar todas as dificuldades que aparecem sobre a nossa vida. Então é isso que eu quero agradecer ao Senhor. Eu vou louvar aqui o 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de vir que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É verdade, né, irmãos? Esse não é a verdade.
precisamos deixar tudo no altar, né? Às vezes, até para orar, a gente tem que orar com o coração limpo, não com o coração com ódio ou com ranceio de alguém, mas com o coração limpo, porque o coração limpo, Jesus, ele responde, né? Ele responde às nossas orações. O que você está pedindo, botou nos pés do Senhor, espera porque vai chegar. Jesus, ele já está preparando a surpresa para a vida de cada um de nós, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Rosiane, que Deus cada vez mais possa te abençoar, né? Cada vez mais te capacitar, te conduzir a palavra, o louvor, né? Deus, esse nosso Deus, ele é maravilhoso, é grandioso, ele nos ensina verdadeiramente quando nós entregamos o nosso coração com humildade, né? Com humildade para ele, ele trabalha de forma maravilhosa em nós. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os nossos visitantes e sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, fiquem à vontade. Nossa irmã Keila, nossa irmã Lúcia, nossa irmã Cláudia, nossa irmã Jaqueline e os demais irmãos que já são de casa. Com coração alegre, grato a Deus, né, irmãos, que nós estamos aqui reunidos no nome dele para fazer aquilo que ele nos chamou, que quem chama nós primeiramente é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu gostaria de dar a oportunidade do louvor para nossa irmã Keila. Amém, irmã? Pode estar louvando o Senhor, fique à vontade, a oportunidade é sua. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu vou cantar o hino da harpa de 127. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir comigo a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da glória participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vou e servo desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Amém. Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe. Amém, irmã Keila. Glória a Deus. Fique à vontade, viu? A casa é do Pai. Fique à vontade, que Deus continue te abençoando, que Deus possa alcançar a sua vida e realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, irmãos, agora vamos para a palavra de reflexão. Está com o nosso irmão Leandro. Paz do Senhor, irmão Leandro. Fique à vontade, a casa do Pai. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vocês estão bem, minhas irmãs? Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo. Quero agradecer aqui a irmã pelo convite, tá? Ô, glória. É bom ser lembrado. Muito bom mesmo, graças a Deus. Meus irmãos, a breve palavra que eu vou deixar, uma reflexão para nós. Eu estava lendo hoje não, esses dias, né? Na palavra de Deus, 2 Samuel. Quando a gente fala sobre gigante, muito bom lembrar de Davi. Davi e Golias. Quando a gente fala de gigante, Davi e Golias, Davi e Golias. Mas teve outros que enfrentaram gigantes também, né? Mas o que eu vou deixar aqui em reflexão, a palavra, 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 20. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, diz assim, ó. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, eu estava lendo, eu tinha visto um vídeo de uma pessoa falando desta palavra. Jonatas, filho de Simeia, não é Jonatas, filho de Saul, tá? É Jonatas, isso aqui é sobrinho de Davi. O que eu tenho lido nesta palavra, o que eu tenho feito uma reflexão, é qual o legado que eu e você tem deixado para os nossos filhos, para nossos amigos, para pessoas próximas. Qual o legado? Conjecturando, quando você começa a ler esse versículo do capítulo 15, vai falar que os servos de Davi pelejaram contra outros gigantes e venceram. Mas quando chega nessa parte aqui do versículo 21, vai dizer que o gigante injuriava a Israel. Porém, Jonatas, filho de Semeia e irmão de Davi, o feriu. Lembram quando Golias falava aquelas coisas contra Israel? Davi se indignou, né? Davi não gostou. E sabemos o final. Sabemos que Davi feriu e matou o gigante. Agora vocês olham e vê que se repete um sobrinho, né? O sobrinho faz isso, abaixo de Deus. E isso me pega, né? Que eu fico vendo aqui, nós somos espelho para aqueles que estão ao nosso redor. Se Davi não tivesse partido para cima daquele gigante, no nome de Cristo, no nome de Deus, quem ia para cima do gigante?
Até porque os valentões, ninguém ia. Os grandões, ninguém ia. Mas teve que um pequeno, no nome do Senhor, ir e vencer aquele gigante. Eu creio que essa história ecoou por muitos anos. E se repete agora, aqui no livro de Samuel. Então, o que me chama a atenção é o que estamos deixando. Será que estamos sendo de espelho? Será que as pessoas olham para nós e vê assim, eu vou seguir a Deus como ele está seguindo, como ela está seguindo. Aquela dali, meu Deus, tanta coisa que eu vejo ela passar, é esposo que sai de casa, é o trabalho que não aparece, mas sempre escuto ela louvando. Até vou louvar também. A minha mãe, ela é espírita, né? Eu sei lá, nem sei o nome que posso dar da minha mãe, meus irmãos. Mas tem certos louvores que minha mãe sabe cantar porque eu cantava quando morávamos juntos. Até a minha avó, que nem louvor escutava, cantava, porque ela escutava eu cantar. E aí, meus irmãos, qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? A minha esposa fala que quando eu saí de casa, fui viver a aventura, que a minha filha foi a parceira dela. A mulher forte, que algumas pessoas aqui devem conhecer, Fabiana, né? Não, o testemunho que a nossa irmã Fabiana, ó, tava que nem Jó, né? Não, teve momentos de fraqueza da nossa irmã Fabiana. Momento que ela quis deixar por alto, deixar, não querer mais saber mais de restauração. Mas lembra que ela falava aqui, que eu falei que a minha filha, com 6 anos, era parceira dela? Ela cansava de ver a mãe dobrando os joelhos e orando. Chegou uma vez que a Fabiana estava chorando, não quero mais saber, e chorando, chorando, chorando. Ela falou que a Gabi saiu, foi, pegou a nossa foto e falou: Mãe, sua hora, toma, ora, vamos orar. É isso que teu filho tem que ver da sua parte. Não murmuração. Questionar, fecha teu quarto, fala com Deus. Mas na frente é sorrindo, na frente é cantando, como a Sunamita, passando e todo mundo, como você tá? Tô bem. E o filho morto em casa. E aí, Sunamita, como você tá? Tô bem. Sem nada para comer dentro de casa. E aí, minha irmã, como você tá? Tô bem. O marido saiu. Tô bem, as provas estão tão grandes. Tô bem, mas o mar tá se levantando. Eu tô bem. Vai tudo bem. Ah, irmão, mas isso daí não é ser sincero se você está passando. Irmão, ninguém tem nada a ver com o teu problema. Sunamita deixa bem um testemunho pra gente. Ninguém tem nada a ver com o teu problema. Quando é você e Deus. Ela foi direto a quem pode resolver. Ela não ficou pelo caminho chorando, choramingando, reclamando. É filho. Vai poder falar, não, tá bem não, meu filho tá lá, ó. Meu filho tá morto lá. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tu foi confiante. A Bíblia não diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que nos observa? Observa? É o que acontece. As pessoas olham para você e vê da mesma forma que ela tem força, eu também vou ter. Seja exemplo. Eu tenho que ser exemplo para minha filha, para meus amigos, para todos os meus familiares. Mas é fácil? Não. É através dessa luta. É através dessa batalha que eu e você conquistaremos a nossa vitória. Foi assim que provavelmente esse sobrinho de Davi, imagina, todos os outros venceram a batalha. Só que nos outros, a Bíblia não vai falar aqui, em 2 Samuel, que os gigantes falavam alguma coisa, não.
Só mostrava o poderio deles, né, para temer. Só que esse foi querer injuriar, foi querer falar alguma coisa de Israel. O garoto não aceitou, não. Ele não aceitou. Quantas pessoas? Quantas? Eu falo, é muitas. Vocês estão falando mal da igreja. Se o ímpio fala mal da igreja, se junta e fala também. Se junta e fala também. Não defende essa causa. A igreja do Senhor, povo de Deus, é o que você faz parte. Então você também tem que também não aceitar que gigante nenhum, ímpio nenhum venha falar mal. Ah, mas já deu um mau exemplo. Não importa. A igreja do Senhor tem uma história. A igreja do Senhor vive aqui nessa terra pregando. A igreja de Cristo, a matéria, a parede, tá? Os membros são falhos. Todos pecam. Não tem um santo. Mas deixar falar mal, e ainda compartilhar, é pecado. É pecado. Mas, concluindo a minha palavra, que todos venham refletir nesta noite. Qual o legado que temos deixado? Davi deixou dele. E eu. E você? Qual o legado que deixaremos para aqueles que estão ao nosso redor? Pense nisso, tá? Que Deus abençoe esta live. Que Deus abençoe a cada vida que aqui está. E profetizo bênção na vida de cada um. E assim eu a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Deus continue abençoando sua vida. É isso mesmo, irmãos, que a gente não deixa, né, o medo, os desafios do dia a dia, né, as lutas, parar a gente, né, que a gente venha lembrar dessa fé que o Senhor colocou no nosso coração dentro de cada um de nós. Que através da fé nós possamos continuar e acreditar que tem um Deus grande que é por nós, né? Nós não venhamos deixar ninguém, e nenhuma palavra contrária, fazer a gente parar, né? Que nós venhamos todo dia pedir força a Deus, que é só Ele. Pelo amor que Ele tem por nós, e todos os dias Ele nos faz forte, né? Por mais que a gente sinta fraco, Ele nos faz forte. Amém? Eu vou estar louvando o hino da harpa 400, amém? Glória a Deus, aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Aleluia, Deus. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Então, irmãos, não tema. Em Jesus nós somos tudo. Em Jesus podemos chegar onde a gente jamais pensou em chegar. Em Jesus nós alcançamos a graça. Em Jesus nós somos renovados, fortalecidos. Em Jesus somos verdadeiramente felizes. Em Jesus teremos paz.
Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar passando agora os avisos e as oportunidades. Se algum irmão, alguma irmã, alguns dos nossos visitantes aí quiser oportunidade, fique à vontade para levantar a mãozinha, tá? Eu vou estar passando os avisos dos cultos e logo mais a oportunidade. É para o nome do Senhor, é para a glória dele. Aleluia. Lembrando aos irmãos aqui presentes e aos nossos visitantes que os cultos do Grupo Fiel, quem prometeu, é toda quarta-feira e todo sábado, às 22 horas, e aos domingos, às 14h30. Então, irmãos, que todos possam vir aqui, né, reunir no nome de Jesus para ouvir a palavra do Senhor, para trazer um louvor, né, para estar aqui reunido, engrandecendo o nome de Jesus. Que Deus tem grandes coisas tem para nós, né? E aquele que faz o ID do Senhor, hoje eu entendo que não é em troca de nada, mas quando eu trabalho na obra do Senhor, eu estou guardada e o Senhor está trabalhando por mim, pela minha casa, o tempo todo. Enquanto eu estou de joelhos no chão, eu sei que a mão do Senhor está estendida sobre minha vida, sobre a minha família. O Senhor tem guardado, o Senhor tem provido, o Senhor tem feito tudo. Por mais que eu seja pecadora, por mais que eu seja falha, o Senhor me ama, o Senhor te ama. Então, todos estão convidados para estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Algum dos irmãos gostaria da oportunidade para louvar, trazer um relato? Se não temos, então vamos para a palavra. Em nome de Jesus. A palavra hoje está com a nossa irmã Miriam. Glória a Deus, aleluia. Irmã Cristiane, paz do Senhor. A irmã poderia levar a irmã em oração, em nome de Jesus? Sim, minha amada, paz do Senhor Jesus, irmã Neile, paz do Senhor Jesus, igreja. Só um instantinho, tá, irmãos? Já retorno. Amém, irmã Cristiane. Desculpa, irmã, desculpa, igreja, é que eu estava escovando o dente, irmã. Ai, Jesus, misericórdia. Mas vamos lá, se Jesus é bom, né? Vamos estar orando, então, pela irmã Miriam. Eu creio que Deus vai usar a serva do Senhor tremendamente nessa noite, vai falar conosco, né? Eu sou muito carente, irmãos, de ouvir a voz do Senhor, da direção do nosso Pai. Então, oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, com os teus filhos amados e queridos. Eu apresento, Senhor, cada um dos teus filhos neste momento, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fortalecê-los, Pai, para a batalha do cada dia, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que tu é conosco. Eu sei que o Senhor é com a tua filha, com a irmã Miriam, eu sei que o Senhor vai usá-la poderosamente nas tuas mãos. Eu coloco a tua filha diante de ti, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dela espiritual, o seu ministério, a sua família, as suas finanças, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, com o poder, com a autoridade do céu para falar com a tua igreja, Pai. Eu preciso ouvir de ti, Senhor. Eu necessito aprender do Senhor, Pai. Venha ser conosco, venha abençoar cada um, Senhor, nesse momento. Obrigada por tudo que tu tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. É o que eu te agradeço, Senhor. Eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmão Neile. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos. Amém, igreja. Amém, irmã Cristiane. Deus te abençoe também. Glória a Deus. Irmã Miriam, fique à vontade. A oportunidade é da senhora. Deixa o Senhor Jesus te usar. Faz aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Paz seja convosco, fique à vontade. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Aqueles que eu ainda não dei, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, né? Confesso que é uma responsabilidade, né? Quando a irmã estava orando aí,
falando que Deus, né, falasse. Irmã, eu creio que o Senhor Jesus vai falar, porque a palavra dele, né, não volta vazia, né? Ou a palavra vai servir para te confrontar, ou vai ser uma palavra que você aceite, de confirmação, né? Mas, de qualquer forma, eu creio que a palavra vai falar. Mas é uma responsabilidade, né, falar, né, da palavra do Senhor, porque, né, a gente sabe que a gente tem que falar tudo aquilo que está mesmo na palavra, que a gente não venha falar de nós mesmos, porque a palavra do Senhor, né, como é que diz? Quando a gente fala algo que não está na palavra, a gente vai ser cobrado. Então, assim, é uma responsabilidade a gente trazer uma mensagem. Irmãos, eu já vou falar logo, né, de antemão, que eu sou uma pessoa que, quando eu trago uma mensagem, eu nem me considero uma pregadora, viu? Eu falo que eu sou uma pessoa que traga uma reflexão. E vamos lá, né? Primeiro eu vou estar aqui, né, me apresentando. Meu nome é Miriam, né? Moro em São Paulo, Guarulhos, São Paulo. Tenho 2 filhos, né? Um casal, tenho uma princesa linda, nome Amanda, e tenho o príncipe Gustavo. E é isso, sou, né, serva do Senhor, estou aqui para fazer a vontade dele. Congrego também na igreja física, né? A igreja batista tradicional. E é isso. Vamos lá para a palavra, meus irmãos. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, quem tiver com Bíblia, quem quiser procurar no seu celular. Mas a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, né? Antes mesmo de ser convidada, eu estava num culto, né? E através de um momento, Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus, isso dá para levar uma palavra em cima desse texto, né? E logo depois, no mesmo dia, eu acho que questão de horas, eu fui convidada para trazer a mensagem hoje. Então, Deus, ele prepara vocês, né? Antes de você... eu nem imaginava que eu ia trazer uma reflexão, nem tão cedo, mas Deus é maravilhoso, né? Então, a palavra do Senhor está lá, que eu vou estar aqui lendo e tentando explanar, lá em Lucas 21, o capítulo 1, e os versículos, que é bem pequeno, né? Esse texto aqui, onde eu vou estar lendo, que é só quatro versículos, é Lucas 21, do 1 ao 4, meus irmãos. O título diz assim, a oferta da viúva, né? E quem quiser, né, tá procurando aí, eu vou estar lendo aqui. Só um minutinho. E eu demoro um pouquinho aqui para ler, meus irmãos, que tem um probleminha na vista, mas eu consigo ler. Espera aí. Diz assim a palavra do Senhor, né? Jesus olhou e viu os ricos colocando em as suas contribuições, a minha versão é NVI, irmãos, colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobraram, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Né? Essa mensagem, geralmente a gente usa essa mensagem quando a gente vai ministrar um momento de oferta, um momento de dízimo, né? Eu mesmo já levei, né? Já falei sobre quando fui em momento de dirigir, momento de oferta, eu mesmo já falei sobre a oferta da viúva, né?
Mas nessa noite, a oferta, né, no que eu quero falar, que Deus colocou no meu coração para falar, não foi a oferta que a gente faz na hora de momentos de dízimo e oferta, né, que a gente vai lá, coloca no casofilaço, não. É a oferta da nossa vida, né? Hoje, né, o que o Senhor me colocou no meu coração é a entrega, né? A entrega que, quando a gente oferta, é uma entrega que a gente está fazendo, né? E, meus irmãos, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, os ricos, eles doaram daquilo que sobrava, né? E muitas vezes, quando a gente lê uma mensagem, e eu, né, não vou dizer que não, a gente julga, né, fala, nossa, mas os ricos, por que os ricos colocaram o que sobrava, se eles poderiam dar, né, mais, dar sem, assim, eu vou ofertar isso, mas não na sobra. A gente julga, né, esses ricos, né, mas será que nós não estamos sendo igual, né, ou piores do que esses ricos? O que nós temos feito, meus irmãos, com a nossa vida? Qual a oferta que nós temos dado para o Senhor? Qual a entrega que nós temos dado para o Senhor? Né? Eu estava meditando aqui e pensando que a gente acha que ofertar é só ofertar, ir lá e ofertar em dinheiro, uma quantia, dizimar, né? E não é, né? Deus, ele quer a oferta da nossa vida, a entrega da nossa vida, porque, meus irmãos, nós estamos num tempo que as coisas, a gente está dando muita atenção para outras coisas, né? A gente está num tempo que a gente, quando vai ver, o dia já passou, né? E a gente nem fez o nosso devocional, a gente nem orou, né? Muitas vezes a gente só lembra de agradecer ao Senhor. Quando já chega na hora de dormir, aí a gente faz aquela oração bem assim, rápida, né? Ai, Senhor, te agradeço pelo dia, né? Aquela oração bem, né, rápida que a gente faz, porque já, quando a gente se dá conta, o dia já passou. Porque eu confesso, irmão, que o dia da gente, o nosso dia, né, ainda mais a gente que mora, né, em cidade grande e que pega trânsito, que tudo é tudo muito corrido, eu confesso que muitas vezes a gente, quando vai ver, realmente já tem passado o nosso dia, né? Mas, irmão, se a gente se organizar, nós vamos dar os 10% do nosso dia para o Senhor, porque o dia é 24 horas, né? Mas a gente está num tempo que qualquer coisa tira a nossa atenção, né? Um celular, principalmente o celular, que a gente começa a... Muitas vezes eu vou olhar uma mensagem, né? Tá o celular lá, tá? E toca aqui a mensagem, eu vou olhar a mensagem. Quando eu vou ver, eu já tenho entrado no Instagram, já tenho entrado no Facebook, tudo que eu não ia fazer eu já fiz, né? Está na nossa mão a distração. E aí a nossa entrega, a nossa oferta para o Senhor fica de lado, né? Nós deixamos de lado porque as coisas estão chamando a nossa atenção, né? E eu estava pensando, falei, meu Deus, no tempo que Ana orava para, né, engravidar, que ela era estéril, não tinha essas distrações, né? Ana, eu tenho certeza que ela vivia em oração, né? Então ela ofertava ali, ela entregava o dia dela, né, para o Senhor. Eu creio que não é uma barganha que a gente deve fazer, né? Eu vou orar para receber uma bênção, né? Mas ela se dedicou, né, ali no que ela tinha para fazer para Deus. Ela ofertou, né? E como eu estava falando, né, os dias passando muito rápido, e graças a Deus que está passando rápido, porque os dias estão tão difíceis, tanta luta, tanta tribulação, tanta provação que vem em nossas vidas. Irmãos, que Deus, ele é perfeito. E até isso, ele sabia que no final dos tempos a gente ia ter essas lutas, né? E que a gente não ia suportar. Então, Deus está abreviando. Não sei vocês, mas para mim o dia está passando muito rápido, né? E
E Deus é tão bom, né? Até nisso ele já cuidou, porque os dias estão sendo muito, muito curtos, né? E aí a gente deixa, né? Mas o dia está passando rápido e a gente vai dando essas desculpas e a gente deixa de entregar aquilo que o Senhor Jesus que a gente tem que fazer, não por troca, não por barganha, mas, irmãos, quando a gente levanta, que a gente lê a nossa Bíblia, que a gente tem um tempinho com o Senhor, se a gente acordar um pouquinho mais cedo, né? Isso é uma oferta, né? Se eu acordo 5 horas, eu vou acordar 10 para as 5, né? Para poder eu fazer a minha parte devocional, de orar, né? E de ter um momento com o Senhor, né? Acordar mais cedo, né? Ou se a pessoa não consegue fazer nesse horário, porque às vezes tem gente que tem filho, precisa estar, né, arrumando para a escola, mas tirar um momento, né? Tirar 10 minutos, 10% do seu dia para o Senhor, né? Essa é a oferta que nós temos que fazer. E quando a gente fala assim, quando eu vou levar uma mensagem, Deus, ele fala, não é clichê não, irmão, isso é verdade. Quando a gente prega a palavra, quando a gente vai levar a palavra, Deus, ele fala primeiro com a gente, né? Então, essa questão que eu estou falando de entrega, de oferta, é para mim, não é só para os irmãos que eu estou pregando aqui, não. É para mim, porque a palavra vem primeiro para a gente e a exortação vem primeiro para a gente, né? E aí eu me peguei pensando como a gente tem deixado, né, de fazer a nossa oferta ao Senhor, a nossa vida, entregar os nossos momentos, os nossos dias, né? E buscar, né? Às vezes eu não consigo fazer essa parte do devocional logo cedo, mas eu passo o dia ouvindo um louvor, eu passo o dia ouvindo uma palavra no YouTube, eu passo o dia trabalhando, mas sempre conectada com o Senhor, sempre conectada com o Senhor. Mas nem sempre a gente está nessa, né? Nem sempre foi assim, né? Hoje, né, de uns anos para cá, eu tenho feito isso, mas antes não. Mas antes não, eu ia assistir um filme aleatório, ou ia, né? Mas graças a Deus, né, que o Senhor Jesus, ele vai mostrando para a gente onde a gente tem que melhorar. Então, assim, muitas vezes nós questionamos esses ricos que doaram só o que sobraram. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, quando termina o dia que a gente lembra. E aí é a sobra, nós estamos entregando ali a sobra, né? Fazendo igual o rico aqui da palavra, né? Mas vamos lá, né, meus irmãos, falar sobre a viúva, que é a melhor parte, né? A viúva, ela entregou as únicas moedas que ela tinha, né? Ela entregou ali as moedas, as 2 moedas, como fala a palavra, né? Tudo que ela tinha, né? Depois eu não continua a história da viúva, né? Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber o que foi feito depois, né, da história da viúva. Mas ali, irmãos, ela só tinha essas 2 moedas e ela entregou, né? Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas às vezes a gente está... Eu sei, assim, hoje, né, a gente vai aprendendo. Quando eu vou para uma igreja de fora, eu sempre, quando eu posso, eu levo algum dinheiro, uma quantia, aí, porque realmente não é bom a gente sair, né, sem dinheiro. Hoje eu sei que a gente ultimamente usa mais Pix, cartão, mas sempre que eu tenho um dinheiro, coloco na bolsa. E às vezes eu estou lá no culto, no momento de oferta, aí o Espírito Santo tocando ali, para dar aquela quantia que está lá na bolsa, né? Para ofertar. Porque na minha igreja eu dizimo, mas em outras igrejas que eu visito, eu oferto, né? E aí, muitas vezes já aconteceu isso, de eu estar lá com uma quantia, né? E às vezes eu coloco, nem pensando assim, de chegar lá e ofertar, né? Eu coloco, porque é uma preocupação que a gente tem, né? E aí, quando eu já aconteceu várias vezes isso, e aí o Espírito Santo toca, né, para ofertar aquela quantia. E ali eu fico lutando assim, será que é para mim, mim fazer isso mesmo? Será que é para me ofertar mesmo? Irmão, enquanto eu não vou, eu não fico em paz. E quando eu vou lá e oferto, eu me sinto bem, aí eu fico aliviada, né? Uma sensação assim, ai meu Deus, ainda bem que eu fiz a coisa certa, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Mas aqui a viúva,
eu acredito que ela não pensou, ela foi lá e entregou as únicas moedas que ela tinha, né? E é um exemplo a história dessa viúva para nós, porque muitas vezes nós relutamos em ofertar as coisas, né? Ofertar a oferta mesmo, ofertar o nosso tempo, né, para Deus. E o exemplo dessa viúva aqui é muito bonito, né, o que ela fez, porque ali ela ofertou o que ela tinha, né, o que ela tinha para viver, o que está falando aqui na palavra, o que ela tinha para viver foi o que ela ofertou, né. Ali ela fez uma entrega assim, ela entregou realmente de coração, né, essas 2 moedinhas, ficou ali, né, na fé mesmo, na dependência de Deus, porque ela não tinha mais nada, era só essas moedinhas que ela tinha. E naquele tempo, não tinha hoje, né? Hoje as viúvas são como se diz, tem uma aposentadoria, né? Tem um LOAS aí, amparada pelo governo, né? Mas no tempo dessa viúva não tinha essas coisas, né? Não tinha. Então, eu imagino que eu, às vezes, fico lutando para uma oferta que está ali, que o Senhor está tocando para me dar, e eu fico relutando, né? E essa viúva não, e eu sei que eu vou trabalhar e daqui a pouco eu vou conseguir ter mais, né? Ter dinheiro, às vezes até tenho, né? Mas aí, em casa ou no Pix, né? Eu sei que eu não vou ficar sem nada. Mas aqui não. A viúva, ela não tinha mais nada, ela deu tudo que ela tinha, né? Então, que muitas vezes nós não fazemos a nossa oferta, né? A oferta de amor para o Senhor, tirar um pouco do nosso tempo para estar, né, fazendo, orar mais, né? Ter mais intimidade com Ele. Isso é um tipo de oferta que eu tenho certeza que o Senhor Jesus se agrada, né? Não é só a oferta em espécie, não. A oferta também é o nosso tempo com o Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que só pode ofertar com dinheiro, mas muitas vezes nós temos um dom, né? E por medo, por vergonha ou preguiça, a gente não faz. A gente, que nem muitos, né? Tem muita gente que tem o dom de louvar, né? Tem o dom de louvar. Mas, irmãos, na minha igreja mesmo, tem pessoas que têm, assim, o dom, têm a voz, que às vezes, sabe? Mas não se esforça para estar lá, para louvar, né? Às vezes eu fico falando, meu Deus, se eu fosse igual fulano, meu Deus não dá asa à cobra, né? Mas, assim, e a pessoa não vai, né? Muitas vezes, não é só o dom de louvar, tem outros dons, né? Que Deus coloca em nossas vidas, que nós não vamos. E isso a gente está deixando de ofertar, né? Está deixando de... a gente deixa de entregar, né? Para o Senhor. Porque se Ele colocou esse dom de louvar na minha vida, é para adorar Ele, é para fazer para Ele. Então, é uma entrega que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente tem às vezes que a gente tem o dom e não faz. E não vai lá, né? Como eu já falei, por preguiça, por nervosismo, por medo, né? E deixamos de fazer a oferta, né, que o Senhor quer, a oferta agradável, que é o dom que Ele coloca em nossas vidas, né? Muitas vezes nós não fazemos, né? Que muitas vezes é o dom da palavra, né? Que o Senhor dá para as pessoas. Tem gente que tem uma facilidade para falar da palavra do Senhor e que é uma inteligência assim que Deus dá, mas a pessoa não vai, né? Eu vi a irmã dando testemunho dela aí, a irmã Rosiane, né? E ela disse que por muitas vezes que pregou, que por medo, às vezes ela não entregou aquilo que o Senhor colocou para ela fazer por causa do nervosismo, mas o importante é porque ela não deixou de fazer, mesmo ela com esse nervosismo, com esse medo, porque não é fácil mesmo, irmão, a gente levar a palavra do Senhor, fazer algo para o Senhor,
tá lá em cima no altar, ou aqui, né, que aqui também é como uma igreja, um culto, não é fácil, né, não é fácil. Mas ainda bem que a irmã Rosiane não deixa de fazer, mesmo com nervosismo, ela está lá ofertando, entregando aquilo que ela tem de bom, do que o Senhor colocou na vida dela, ela oferta, ela entrega, porque quando Deus dá alguma coisa para a gente, não é para ficar parado, não é para ficar com nós, não é para enterrar, né? É para a gente fazer, é para a gente entregar e ofertar, né? Para Ele, para Deus, né? E o dom da palavra, como eu falei, e tem tantas outras coisas que a gente pode fazer na obra do Senhor, né? E que a gente não deixa, que a gente não faz. Tantas outras coisas que a gente pode fazer. Se você não tem, como é que diz, pode sair na rua, né, falar da palavra, até mesmo como a palavra que o irmão Leandro trouxe, o presbítero Leandro falou, né? Às vezes você está com os vizinhos, você pode estar ali mostrando a igreja, né? O Deus que você serve com suas atitudes. Isso é uma oferta a Deus também. E não fazer como os outros, que se um começa a falar mal da igreja, você vai lá e fala também, né? Mas fazer diferente. Isso é ofertar também ao Senhor, né? E tudo aquilo, como eu já falei, que Deus coloca, né? Que seja no louvor, seja na ministração da palavra, seja para até ligar um microfone na igreja. Faça aquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus colocou na sua mão, oferte ao Senhor, né? Devolva ao Senhor, porque se Ele colocou na sua vida, a gente não devolve os 10%, que é o dízimo, né? Que tudo que passa na nossa mão, e a gente não vai lá e devolve. Então, o dom que o Senhor coloca na nossa vida, a gente tem que ir lá e fazer para o Senhor, devolver aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, na sua vida, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas têm deixado de fazer, têm enterrado seus talentos, têm deixado de ofertar, né? Têm deixado de entregar ao Senhor aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Que nós não venhamos ser, né, essas pessoas, que nós possamos, irmãos, ter na nossa cabeça, na consciência, que nós temos a nossa oferta, né, ofertar a nossa vida com as coisas, para as coisas de Deus, né? Nós não vamos perder. Enquanto nós estamos falando da palavra para alguém, Deus vai lá e usa outro para falar com da sua família que está precisando ouvir, né? Então, assim, tem várias formas de nós devolver aquilo e ofertar para Deus com o nosso tempo, né? Não deixar que o tempo que a gente perde fazendo coisas vãs, coisas que não têm sentido, que a gente possa estar ali buscando no Senhor e ofertar, né, coisas boas para o Senhor. O nosso tempo é valioso. Então, se nós nos organizarmos, nós vamos conseguir ter um tempo, né, com o Senhor, ter os 10% do dia com o Senhor. Que possamos fazer, né, isso, que possamos começar a fazer isso, quem não faz, né, tirar mais tempo para o Senhor. Se os 10% para o Senhor, se você achar que ainda é pouco, faça uns 20%, né? E faça a sua entrega para o Senhor, né? Irmãos, porque nós temos um exemplo maior, que foi Jesus. Ele ofertou sua vida, né? Ele morreu na cruz, foi uma oferta de amor que ele fez por mim e por você, né? Olha o exemplo que Jesus, se nós olhar para Jesus, né? O que ele fez por mim e por você, nós ainda fazemos pouquinho, bem pouquinho, para o nosso Deus. Nós ofertamos muito pouco, meus irmãos. Que nós possamos, né, ter na nossa cabeça, na nossa consciência, que se nós pudermos viver 24 horas ofertando do nosso dia para o Senhor, seria muito bom. Porque mesmo nós, num serviço que a gente está, no trabalho que a gente está, né, se a gente estiver fazendo o nosso serviço bem feito, perfeito, ali fazendo como se fosse para nós ou para Deus, a gente está ofertando para o Senhor, a gente está entregando, devolvendo. Então, em tudo que a gente for fazer, que a gente possa fazer com amor, ofertar nossa vida, né, para Deus, com nossos atos, né? E, meus irmãos, e até que o Senhor Jesus colocou na minha essa ministração, como eu falei, é uma breve reflexão. Não sou pregadora, mas eu amo a palavra do Senhor. E
Nessa ministração, o Senhor também me colocou um louvor que fala oferta de amor, né? E vou estar aqui louvando, depois já entrego, né, a minha parte aqui. Vou ver se eu acho aqui que eu tinha deixado já mais ou menos preparado aqui, meus irmãos, mas deixa eu ver aqui se eu acho. Esse louvor, ele é um louvor bem antigo, né? Fala de oferta de amor. Deixa eu ver se ainda está aqui, que eu tinha deixado uma página já aqui, mas saiu. Mas já eu acho. Espera um pouquinho, meus irmãos. Medite nesse louvor enquanto eu estiver aqui louvando ao Senhor, meus irmãos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eita glória! Agradeço a minha oportunidade, me perdoe, meus irmãos, se não foi essa mensagem que vocês esperavam, mas foi isso que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Miriam. Deus seja louvado. Palavra abençoada, né? Palavra de ensinamento, né, irmãos? Eu falo que cada vez que palavra ministrada aqui está nos ensinando, está nos ajudando. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, pode ser depois que a gente encontrar na dúvida, na dificuldade, quando a gente lembra da palavra que foi plantada em nosso coração, ela traz alegria, ela traz renovo, ela traz a força que precisamos, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua casa, possa te capacitar cada vez mais, que você continue no nome do Senhor Jesus,
né, irmãos, que nós continuamos, que nós não venhamos parar, não venhamos dizer eu desisto, não, porque isso não vem de Deus. Deus, ele é quem nos acorda todo dia com a nova oportunidade. Deus é quem quer ver nós falar, eis-me aqui, Senhor. Eu sozinho não posso, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou, eu consigo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida da senhora, irmã. E, mais uma vez, irmãos, quero agradecer a oportunidade, agradecer a vida de cada um aqui presente. Fiquem à vontade, todos os dias de culto que tiver, bem-vindos aqui. Aos visitantes, amém? Eu vou deixar um aviso que vamos ter um culto na sexta-feira, direcionado pelo irmão Anderson, né? Creio que o Senhor colocou no coração dele. Um culto de ação de graça e adoração a Deus por tudo que, né, Deus nos faz, por tudo que Deus tem feito por nós, né? Que Ele já fez tudo por nós já. Então, todos que estão aqui é convidado, vai ser um culto de adoração, não é isso, irmão Anderson? Vou te dar a oportunidade para o senhor estar falando melhor, amém? Eita glória! Eu acredito que ele não está podendo falar, irmãos, mas é isso. Sexta-feira agora, às 22 horas, vamos ter um momento, né, de adoração, de louvor ao Senhor, e todos que estão aqui estão mais do que convidados. Eu vou falar igual eu falo com as minhas filhas. Eu faço a comida e elas perguntam, o que a senhora fez, mamãe? Aí eu falo assim, ó, fosse vocês eu comeria, porque hoje eu coloquei um tempero especial. Aí elas perguntam, que tempero? Aí eu vou e falo, o amor. Ali naquele momento de descontração, elas comem, elas, assim, tornam um momento feliz. Então, eu quero dizer para vocês que nós teremos um convidado mais que especial. Não só sexta-feira, mas todas as vezes que abrir uma live para falar do nome de Jesus, ele é o nosso convidado mais do que especial. Então, todos estão convidados, preparem um louvor. Não fiquem com vergonha, irmãos. Até hoje, eu falo assim, eu posso ter vergonha, mas eu não vou parar, porque é Deus que me leva, é Deus que vai me parar. Não é a vergonha, não é o medo. Se Deus colocou na minha vida, é Ele que vai me conduzir. Então, prepara um louvor, prepara um relato, prepara algo que Deus já fez de maravilhoso na sua vida e traga para contar, amém? Então, todos estão convidados desde já, é na sexta-feira, às 22 horas. Infelizmente, eu vou trabalhar, mas eu creio que é bênção. É bênção em nome de Jesus. Amém? Já quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos. E vou passar para o irmão Eliseu, que está fazendo a oração final, agradecendo ao Senhor Deus. Amém? Paz do Senhor, irmão Eliseu. A paz do Senhor, irmã Neile. Louvado seja Deus, né? Culto mágico abençoado. A paz do Senhor para todos, para todas. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma para aqui presente. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar continuamente a vida dos irmãos, que os irmãos venham continuar firmes na presença do Senhor. Palavra abençoada, né? Eu pude entender perfeitamente o que Deus estava a falar aí, usando a vida da filha dele, a nossa irmã Miriam. Realmente, Guarulhos, a segunda maior cidade aqui do estado, é bem grande mesmo. Campinas é a terceira maior. Enfim, que Deus abençoe a vida da nossa irmã Miriam. Eu entendi muito bem o que Deus, usando a vida dela nessa noite aqui, veio a falar, louvado seja Deus, e é realmente isso, né? Quantos de nós, muitas das vezes, queremos colocar até mesmo porém, mas eu já fui no culto X dia, já frequentei o culto X, já fui, mas é uma live. Ei, nós estamos hoje no nosso conforto da nossa casa, podemos cultuar junto com nossos irmãos aqui a esse Deus, e muitas das vezes a gente não faz nem sequer um esforço. Eu tô cansado, tô cansada, amanhã tem que levantar cedo. Ei, não sejamos igual, foi feita a citação aí, os ricos davam aquilo a qual sobravam, enquanto a viúva deu o que ela tinha de melhor, deu o que ela tinha. Então nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Muitas das vezes, que nem foi citado e mencionado aqui, acredito que todos aqui perceberam, no decorrer da mensagem aí, que nós temos que tirar o tempo nosso precioso primeiramente para Deus. Não
Ah, se sobrar um minutinho, aquela oração miojo, já deitado na cama já. Não é dessa forma. Em que posição nós estamos colocando Deus? O que nos diz a palavra do Senhor? Nós devemos buscar primeiro quem? Infelizmente, de uma forma geral, o ser humano faz totalmente o oposto. Faz todos os afazeres primeiros para, se caso der tempo, sobrar tempo. Não estou parafraseando, não estou dizendo que é assim que funciona com todos, mas infelizmente a maioria faz isso. Se sobrar um tempinho, igreja, se sobrar um tempinho, eu vou frequentar lá. Se sobrar um tempinho, eu entro naquele culto lá. A viúva, ela deu o que ela tinha. Então nós temos que pegar este exemplo. Não, eu estou cansado, eu vou cultuar, tem culto lá, tem amém. Eu estou no meu conforto da minha casa. Vamos cultuar o nosso Deus. E quantos queriam estar aqui tendo essa oportunidade e não tem? Está até mesmo em um leito de um hospital, não tem nem como estar, de certa forma, ali cultuando. Outros estão ali em um trabalho que não tem como, de certa forma, em nós, pela misericórdia de Deus, aqui estamos, e vamos cultuar esse Deus sim. Nós não sabemos o dia de amanhã, como que vai ser, ou logo mais, nós não sabemos. Então a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora, então vamos cultuar assim a esse Deus, assim como aquela viúva. O que ela tinha, ela ofertou a Deus. Então que nós venhamos, mesmo nós, sendo infiéis nas nossas fraquezas, ou até mesmo não quer participar, ao menos se escuta o culto, entra na live, pega seu telefone, fica ao menos vai ouvir o que Deus tem a falar. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, louvado seja Deus, que nós não vemos para assim, se sobrar um tempinho eu vou participar, se der eu entro, irmã. Eu não vou poder porque eu tenho um compromisso A, eu tenho um compromisso B. Não estou dizendo que nós temos que virar religiosos, não é isso. Por isso que o horário que já é posto às 22 horas, justamente para que muitos frequentam a igreja, aqueles que têm sede venham depois ainda fazer mais complemento ainda. Louvado seja Deus, eu entendi perfeitamente a palavra aí que Deus usa na vida da irmã. Louvado a Deus, e sim, que realmente nós temos que colocar a preciosidade sempre com Deus. Levantou cedo, tem como fazer um devocional, tem como ali orar, agradecer a Deus, faça isso. Louvado seja, mas eu não tenho tempo. Vai em oração em espírito. Louvado seja, mas já cultuei já. Tem como cultuar, por que não cultuar? Obviamente que Deus sabe todas as coisas, nós sabemos, mas fiquem firmes com Deus. A oportunidade nossa é a cada dia, é a cada respirar nosso, pois o inimigo ele não brinca e sem inimigo ele quer destruir. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente uma vez mais. Todos estão convidados a cultuar conosco aqui, sempre que possível venha louvar a Deus conosco, trazer uma reflexão, um relato, a casa do Pai. Sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais este culto e por mais esta noite. Soberano, amado Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu entrego, meu Deus, louvado seja Deus, a este culto uma vez mais nas tuas mãos, meu Deus, que toda a honra e toda a glória pertence a ti. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmã, de cada irmão aqui presente até este exato momento, Pai. Meu Deus, que o Senhor Deus possa abençoá-las, meu Deus, de uma forma, meu Deus, tremendamente, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Pai, conceda, Pai, o desejo, meu Pai, os desejos dos corações das tuas filhas, dos teus filhos, meu Pai, se porém esteja, meu Pai, de acordo com a tua vontade, meu Deus, entra com providência, assim, abençoando, livrando, dando livramento, guardando, protegendo, meu Pai, no decorrer de cada milésimo de segundo de viver de cada um aqui, Pai, que o Senhor Deus venha abençoar, meu Deus, muito obrigado por mais este culto aqui no grupo, meu Deus, fiel é quem prometeu, ó Pai, que o Senhor Deus possa abençoar, meu Deus, a todos, sem exceção, Pai, muito obrigado por mais este momento, por mais essa oportunidade, perdoa, meu Deus, os nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, nossos erros, pois nós somos, meu Pai, errantes, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, muito obrigado, meu Deus, por o Senhor se fazer presente aqui em nosso meio, pois nós estamos aqui reunidos na tua presença, a qual, meu Deus, foi louvores, foi reflexão, foi a palavra, Senhor, tudo direcionado para a tua honra e para a tua glória, pois a palavra é tua, meu Deus, os louvores é para o Senhor, Pai, meu Deus, muito obrigado por mais este culto, meu Pai, continua abençoando a cada um aqui presente, dê mais, Senhor Deus, uma noite de paz e um dia, meu Deus, abençoado, meu Pai, na tua presença, conceda, meu Deus, louvado seja Deus, uma quinta-feira abençoada de boas notícias, Pai, eu entrego uma vez mais nas tuas mãos, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Eita, Amém. glória. Amém, Amém, Jesus. glória a Eita Deus. glória. Amém. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador.
vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oh, glória! Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Não poderia deixar de entregar a minha oferta, né? Eita glória. Palavra abençoada, né? Eu peguei a minha a fatia do bolo, pedaço do pão quentinho do céu. Obrigado, meu irmão, meu querido. Amém, glória a Deus. Dá vontade de continuar, né, irmãos? Mas entendemos que tem muitos que trabalham amanhã cedo. Então, é uma alegria estar aqui reunido com todos, no nome de Jesus. Desejo a todos que tenham um bom descanso, uma noite abençoada, um dia renovador. Deus possa renovar a força de cada um, a saúde. E, mais uma vez, obrigada a todos, obrigada aos visitantes. É um prazer estar aqui de novo falando o nome do Senhor Jesus. Boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Bom descanso a todos. Estão despedidos, amém? Amém? Bom descanso a todos. Amém, amém. Amém ou não amém? Amém.